Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 17 de setembro de 2021, são 21 horas e 44 minutos. Lição número 6 da classe de adultos. Paulo no poder do Espírito. Eu quero começar agradecendo a Márcia Rufino, ao professor Lucas Oficial, ao canal Bíblia de Fato, a Laudilino de Jesus Santana e a Terezinha Alves por seus comentários aqui no canal. Eu sou muito grato pela sua colaboração. Resposta do questionário, resposta número 1. Era o poder do Espírito Santo que o movia, de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus e este crucificado. Número 2. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Número 3. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Número 4. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Número 5. As Escrituras e o Pentecostes. Texto áudio. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 6. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. É interessante que nos dias atuais é algo bem raro de se ver, é alguém impondo as mãos sobre uma pessoa e essa pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. No entanto, isto é também para os dias atuais. Eu disse que é difícil de ver, não disse que é impossível, né? Uma outra questão sobre aqui na verdade prática, que nós somos movidos no poder do Espírito e podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura, uma vez movidos no poder do Espírito. É interessante que é o poder do Espírito que nos leva a ser sucedido na missão de pregar o Evangelho a toda criatura, e não o fato de ser batizado com o Espírito Santo. Pode parecer um pouco complexo, mas de modo geral, muitas pessoas pensam que somente pessoas batizadas com o Espírito Santo podem fazer missões. Não, isso não é verdade. Todos nós que recebemos a Cristo como Salvador, podemos falar e fazer missões. Agora, a verdade é que há pessoas que são cheias do Espírito Santo e pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. São duas coisas distintas. Há pessoas que são cheias do Espírito Santo e que não são batizadas com o Espírito Santo. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e são cheias ou que não são cheias. Então são duas coisas distintas. Então o importante é ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, mesmo se ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele vai sim fazer missões, ele está sim preparado. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos capacita, é o Espírito Santo que nos direciona, é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho de Cristo, nós somos levados pelo Espírito Santo e não porque somos batizados com o Espírito Santo. Introdução. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Sim, o ministério de Paulo foi no poder do Espírito Santo. Paulo era batizado com o Espírito Santo, era cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito Santo. Entretanto, o ideal é que o ministério de qualquer pessoa hoje, ela tem que ser levada pelo Espírito. Se um ministério de alguém não é levado pelo Espírito Santo, não é pelo poder do Espírito, esse ministério não vai longe. E se for longe, ele não é direcionado pelo Senhor, porque sabemos que somente pelo Espírito que nós vamos falar a respeito de Cristo. Pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco.
e logo em seguida ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Por que Paulo falava com ousadia no nome de Jesus? Justamente porque ele ficou um tempo com os apóstolos, né, com os demais discípulos de Jesus. Então ele conviveu, ele sabia como fazia as coisas. Paulo era intelectual também, ainda tinha essa parte que ajudava. Não é o ponto principal ser intelectual, mas ajuda. E Paulo, ele era movido pelo Espírito Santo. E isso é que faz toda a diferença. Quando alguém é levado pelo Espírito, é direcionado pelo Espírito Santo, é isso que faz toda a diferença no ministério. Então, Paulo, movido pelo poder do Espírito, pregava a Cristo com ousadia. E o que é a ousadia aqui? Ousadia é quando alguém faz um ato de coragem. A pessoa faz com uma boa dose de coragem. E isso é uma ousadia no espírito. É algo que alguém não está esperando que alguém faça e alguém vai lá e faz pelo poder do Espírito Santo. É bom lembrar mais uma vez que pessoas que fazem isso, mas são pessoas levadas pelo Espírito Santo e não fruto da sua imaginação e não fruto daquilo que alguém quer fazer, né? Nós somos levados pelo Espírito. Quando nós pregamos no Espírito, nós falamos ousadamente, nós falamos com fervor, nós falamos com coragem, com intrepidez. O caminho da pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Há duas questões aqui. A primeira é o fato de que Paulo ficou um tempinho de 3 anos no deserto. Em outras palavras, não é alguém que chegou agora, como o povo já diz, né? Chegou agora e já quer sentar na janela. As pessoas chegam agora e já querem ser pastor, por exemplo. Não existe uma passadinha no deserto que vai durar um tempinho. O que é isso? No deserto, a pessoa se esvazia de si, a pessoa começa a observar mais, a viver somente com aquilo que é básico, aquilo que é necessário, começa a compreender mais a presença do Senhor, né? A pessoa começa a ficar sozinha e certamente quando você fica sozinho ou sozinha no seu quarto ou em algum lugar ou na sua casa, às vezes você sente uma solidão, uma tristeza, mas se você observar, é justamente nesse cenário que o Senhor fala mais. Por quê? Porque nós estamos mais sensíveis ao Espírito. Então veja que Paulo passou 3 anos no deserto, e passar no deserto não é fácil, mas nós precisamos ter este deserto na nossa vida para que nós venhamos sentir mais o poder do Senhor, ouvir mais a voz de Deus, né? Uma vez que quando nós estamos na fartura, por exemplo, nós não ficamos tão sensíveis ao Espírito, claro, com algumas exceções, mas de modo geral, quando nós temos tudo que nós precisamos, materialmente falando, parece que nós não ficamos muito sensíveis ao Senhor, né? A voz que o Senhor está nos dizendo. Nós não ficamos muito sensíveis ao Espírito Santo, mas quando nós começamos a passar por algumas situações da vida, alguns momentos difíceis, nós começamos já a buscar mais ao Senhor, né? Nós começamos a ficar mais dependentes do Senhor, né? Da presença do Senhor, e isso é que faz toda a diferença. Um outro ponto é que os apóstolos temiam pelo antigo Saulo de Tarso, aquele perseguidor. O que é isso? Algumas pessoas nos dias de hoje, sempre houve e sempre haverá, pessoas que parecem não compreender, ou talvez não aceitar, temer que alguém realmente esteja convertido. Aí fica pensando, não, essa pessoa ali fazia isso e aquilo, outrora, agora entrou para a igreja, aceitou a Cristo, diz que aceitou a Jesus, mas eu não acredito. Não, e se ele voltar a fazer isso? E se ela voltar a fazer aquilo? Então começam a duvidar até mesmo que Deus é capaz de transformar uma vida. E nós precisamos ter cuidado para não sermos nós que vamos falar essas coisas, que nós vamos colocar dúvida no coração a respeito do que o Senhor pode fazer. O Senhor pode transformar qualquer pessoa. Vemos, por exemplo, o próprio caso de Saulo de Tarso, que era um perseguidor da igreja e agora ele virou perseguido por causa do nome de Jesus. O Senhor, ele transforma vidas, transforma caráter, como fez com Zaqueu, também Lucas 19. Então veja que
Há aqui uma questão de que nós vamos precisar ver o seguinte: quando nós vemos algumas pessoas que outrora faziam algo errado e se converteu a Cristo, nós precisamos não ficar com medo dessa pessoa. Muito pelo contrário, nós precisamos abraçar essa pessoa e crer que o Senhor verdadeiramente transformou essa vida. Paulo e as 2 viagens missionárias. Em Éfeso, todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Paulo andava com Barnabé e eles andavam no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Inclusive Barnabé também era apóstolo. Então veja que em ambas as viagens missionárias do apóstolo, o ministério era movido pelo Espírito Santo. O que é isso? Independente de onde nós estamos indo, independente de que talvez hoje você esteja numa igreja e amanhã talvez por alguma razão você precise sair dessa igreja para uma outra igreja, talvez você mudou de estado, né, ou de cidade, ou mesmo de país, você vai se desvincular de um ministério e você terá de estar agora em outro ministério. E qual é a grande questão aqui? Qual o principal ponto aqui? O ponto é: independente de qual ministério você esteja servindo ao Senhor, é importante que você esteja no Espírito, pelo Espírito. O seu ministério precisa ser movido pelo Espírito Santo. Síntese do tópico 1. Nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho de pregação. Argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito, ou Paulo esclarece o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Talvez você seja um líder, um dirigente de congregação, um pastor de igreja, ou mesmo um líder de um determinado departamento na igreja. E você certamente tem o que nós chamamos, né, o mundo chama de braço direito, aquela pessoa que sempre te ajuda. A verdade é que uma hora essa pessoa será tirada, ou mesmo você será tirado. Mas aqui no ponto, veja que agora que houve uma separação, que antes era Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar, agora era Timóteo e Silas. Veja que o Senhor ele não vai deixar você sozinho. Entretanto, você precisa estar dentro do ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo que move o seu ministério. Então, quando você está nessa liderança, você precisa compreender que aquele seu braço direito, aquela pessoa que tanto te ajuda, um dia também ela vai partir. Talvez, infelizmente em parte, né? Pela saudade que fica. Talvez a pessoa vai para a eternidade. Então essa parte é uma parte que para nós em parte é dolorosa, que nós sentimos aqui a pessoa partiu. Entretanto, nós temos um consolo, saber que foi para as mansões celestiais, né? Vai se encontrar com o Senhor naquele grande dia. Ou é uma pessoa que vai partir para um outro ministério, vai para um outro lugar. Então você precisa ter a maturidade de compreender que mesmo quando alguém está saindo, está de saída, aquela pessoa que tanto te ajudou, não se preocupe, o Senhor irá preparar pessoas para substituí-lo. Haverá outras pessoas que vão continuar ajudando você no ministério. E se porventura acontecer de Deus por acaso, por agora, não por acaso não, que Deus não faz nada por acaso, para tudo ele tem um propósito, não ter uma pessoa agora para substituir, continue orando ao Senhor. Por quê? Porque haverá um momento que o Senhor vai preparar. Às vezes não será uma troca imediata. Alguém saiu e outro chegou. Não, às vezes demora um pouco. Justamente que vai ser um pouco que você vai ficar no deserto, sozinho, sem ninguém para te ajudar, e o Senhor vai começar a tratar as coisas com você e você vai continuar aprendendo, vai crescer, vai ficar maduro no seu ministério, né? Na sua comunhão com o Senhor vai melhorar. Não que seja ruim, né? Mas vai ficar melhor ainda. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de conhecer Jesus como o Salvador,
então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. A questão da conversão, o Espírito Santo ele não é um bolo, não tem uma receita de bolo para ser batizado com o Espírito Santo. Não é se você fazer isso ou você fazer aquilo que você será batizado com o Espírito Santo. O ponto para receber o batismo com o Espírito Santo é crer em Cristo, crer em suas promessas, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele te salvou, crer que Ele morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Você precisa crer no Senhor. Se você crer, então o Senhor, ao seu propósito, Ele irá batizar você com o Espírito Santo. Uma outra questão é compreender que para ser batizado com o Espírito Santo não é tempo de igreja que faz. Não é porque alguém está há 30 anos na igreja que receberá o batismo com o Espírito Santo. Ou pode ser também uma pessoa que agora chegou, foi novo convertido e já recebeu o batismo com o Espírito Santo, e alguém que está lá há 50 anos não recebeu ainda. Então veja que não há uma determinação de tempo. Há alguns casos que quando a pessoa vai descer as águas nas águas batismais, o que acontece? Recebe o batismo com o Espírito Santo. Olha que interessante. Eu conheço um caso de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo no dia do seu aniversário. Então veja que há uma situação, não há uma receita de bolo. A única coisa que você pode fazer e deve fazer para receber o batismo com o Espírito Santo é crer que esta promessa também é para você. Você crê que o Senhor pode te batizar com o Espírito Santo, então Ele irá te batizar. De modo geral, mais uma vez, não é tempo, não é porque você está há mais tempo na igreja que você será batizado primeiro do que aquela pessoa que chegou agora. As coisas podem se inverter. Há pessoas que são novas convertidas, que ainda nem se batizou nas águas e já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Nós somos aqueles que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Nós não deixamos para alguém, nós não batizamos ninguém com o Espírito Santo, é o Senhor que batiza. Então é o Senhor que sabe todas as coisas, então é Ele quem sabe por que alguém foi batizado agora e outra pessoa que está aí há mais tempo ainda não foi, né? Paulo cuida para esclarecer Apolo. Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Veja aqui um caso interessante. Veja que alguém aqui que é muito instruído na palavra, conhece a palavra profundamente, é eloquente e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo. Então veja que há situações, há casos extremos na Bíblia, né? Alguns casos que nós não compreendemos. Então, por que nós não compreendemos? Porque isso são coisas do Senhor. Vemos alguém que é cheio do Espírito Santo para pregar, fala com ousadia, fala com intrepidez, mas ainda não é batizado com o Espírito Santo. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e não têm tanta intrepidez, não têm tanta firmeza para ministrar a palavra. Por quê? Porque isso vai da parte do Senhor. Então veja, é claro que, principalmente aqui os obreiros, né? Os obreiros eles precisam buscar o conhecimento da palavra e se consagrar ao Senhor com jejum e oração, para assim falar fervorosamente dentro da palavra. Mas isso não quer dizer, volto a dizer, né, que o fato de uma pessoa não ser batizada com o Espírito Santo, ela não possa pregar com intrepidez. Ela pode e deve, até porque a promessa, mais uma vez, não somos nós que liberamos a promessa do batismo com o Espírito Santo, é o Senhor que libera a promessa, é o Senhor que batiza. Então, mais uma vez, precisamos pregar a palavra, estar firmes no Senhor, buscar o conhecimento da palavra, ter comunhão com o nosso Senhor e crer que o Senhor é aquele que batiza com o Espírito Santo. E é interessante também a gente compreender que nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Não é somente isso ou aquilo, nós também precisamos nos consagrar, buscar a santidade ao Senhor, buscar estar na presença do Senhor com sinceridade, para assim sermos não merecedores, mas assim receber o batismo com o Espírito Santo.
Síntese do tópico 2. O apóstolo Paulo cuidou para esclarecer Apolo a respeito da plenitude do Espírito. Haverá sempre pessoas que irá esclarecer as pessoas acerca do Espírito Santo. E nós precisamos de pessoas, de obreiros, que verdadeiramente esclarecem a igreja a respeito do Espírito Santo, para que as pessoas não percam esse fervor do Espírito, não percam o fogo do Espírito, né? Há pessoas que sempre estejam firmes na presença do Senhor, buscando a Deus. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Então acreditavam ali num único Deus. O Espírito Santo não era muito visível no Antigo Testamento. Vamos assim deixar assim as coisas assim, para melhor compreensão. Então as pessoas tinham certa dificuldade para compreender quem era o Espírito Santo. E até hoje algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade, né? Então haverá agora no Novo Testamento uma forma melhor de compreensão. Agora o Espírito vai ficar mais claro. Vejamos. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito. A segunda fonte revelada do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Então veja que aqui o Antigo Testamento falava de uma maneira subjetiva sobre o Espírito Santo, mas o Novo Testamento já fala claramente, com algo mais objetivo. Lá no dia do Pentecostes já ficou claro a revelação, a promessa lá de Joel 2:28, agora se cumpre em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então veja que algo extraordinário acontece, o mover do Espírito Santo, né? Acontece agora no Novo Testamento, agora fica claro. As pessoas conseguem compreender o que de fato é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem vontade própria, né? Ele, por exemplo, ele separa obreiros, né? Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Assim como Cristo foi uma pessoa aqui na Terra, o Espírito Santo também ele é uma pessoa divina. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como o que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Quantas vezes vemos pessoas querendo misturar o Evangelho a isso ou aquilo, querem transformar o Evangelho? Na verdade, é o Evangelho que transforma. O Evangelho não existe transformação nele. Ou seja, ninguém consegue transformar o Evangelho. É o Evangelho que transforma pessoas. E veja que aqui Paulo ele não entra em contradição nem com a mensagem do João Batista e nem a de Apolo, ou seja, eles estavam em perfeita harmonia. Todos falavam do mesmo Evangelho, falavam com o mesmo Espírito, do mesmo Espírito. Por quê? Porque independente do grau de instrução de alguém, o Senhor usará qualquer pessoa. Veja, por exemplo, Paulo era um grande erudito, era uma pessoa extremamente intelectual, de idiomas e até mesmo de conhecimento da palavra do Senhor. E você vê agora Pedro, que era um pescador, que não tinha muita instrução e ganhou quase 3.000 almas em uma única pregação. Então o Senhor usa tanto o simples quanto o erudito. O Senhor não faz acepção de pessoas para usar. Ele pode usar quem Ele quiser, desde que a pessoa esteja disponível para fazer a sua obra. E você verá que os ministros verdadeiros do Evangelho jamais entrarão em conflito uns com os outros. O pastor A vai falar a mesma coisa que o pastor B, e o pastor B, por sua vez,
falará a mesma coisa do pastor C, independente da região que ele esteja. Por quê? Porque é o mesmo Espírito, então o mesmo Espírito testifica, vai falar a mesma linha, terá a mesma harmonia, diferente de algumas pessoas que nós vemos, melhor dizendo, que nós vemos que entram em contradição com os outros, cada um querendo trazer a glória para si. Então não estão falando do Evangelho, estão falando de qualquer coisa, menos do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é uma harmonia. Por quê? Porque estamos no mesmo Espírito. Uma vez que estamos no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, nós falamos a mesma língua, o mesmo idioma, a mesma forma e a mesma mensagem. Síntese do tópico 3. As Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito, enquanto o Pentecoste é a segunda. Então vemos a diferença que a Escritura fala, né, principalmente lá no Antigo Testamento, sobre o Espírito Santo, mas o Novo Testamento nos dá uma clareza ainda maior de quem é o Espírito Santo e a sua forma de atuação. Conclusão: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Quando uma igreja ela é cheia do Espírito Santo, ela vive no poder do Espírito Santo, é uma igreja avivada, é uma igreja cheia de poder, cheia da presença do Senhor, e ali é manifesto o poder e a glória de Deus. E o que isso traz? Isso traz edificação para a igreja e testemunho para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo ainda e sentem o desejo de conhecer e participar deste reino, que é um reino de poder, porque o Evangelho é a única religião, né? O cristianismo é a única religião do mundo que ela é uma religião viva, que tem um líder que vive e reina para todo sempre. Ele foi, é e será o Senhor. Então veja que há uma atuação do Espírito Santo dentro da igreja. Então quando há essa atuação do Espírito Santo na igreja, nós vemos todas as coisas acontecerem, curas e milagres, todas em nome de Jesus. Independente de quem o Senhor usa para manifestar este milagre, a honra e a glória pertencem a Cristo. Nós não devemos dar nenhuma glória ao homem por isso. Por quê? Porque todo o poder é dado nos céus e na terra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, o louvor e a adoração. Então veja que o Senhor pode usar qualquer pessoa para sim manifestar o seu poder dentro da igreja, ou mesmo numa visita, quando a igreja visita a uma pessoa, ou quando você visita uma pessoa, através de uma oração, você cheio do Espírito Santo, o Senhor pode usar você lá, e essa pessoa ser curada, por exemplo, ou mesmo batizada com o Espírito Santo. Curas e milagres acontecem e acontecerão quando a igreja está ligada ao Espírito Santo, está cheia do Espírito Santo, está somente voltada para o Senhor e não está preocupada em querer aparecer, trazer a glória para si, né? Cada um trazer a glória para si, né? Eu prego mais, eu ministro mais, se eu não estiver cantando, não tem nada disso na igreja de Cristo. A igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela é uma igreja cheia de poder. Ela é uma igreja, por que ela é cheia de poder? Porque ela está na obediência ao Espírito Santo do Senhor. Ela está cheia do Senhor, ela está cheia do Espírito. Então aqui Paulo, no poder do Espírito, ele fazia curas e milagres em nome de Jesus. Então o Senhor operava maravilhas no meio ali do ministério do apóstolo Paulo. Então que nós venhamos assim também, cada um de nós, ser canal de bênção para a vida daquelas pessoas que estão perto de nós, né? Que nós venhamos orar, interceder para as pessoas e assim elas serem curadas, receber o milagre da parte do Senhor para a honra e a glória do nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno cheio do Espírito Santo. Tchau!